muito bom dia! Que bom que você está aqui comigo nessa manhã maravilhosa de um sábado lindo, para que a gente comece o nosso Clube dos Milagres. Para você que está chegando aqui, muita gente nova chegando, muito bem-vindos. O que é o Clube dos Milagres? O Clube dos Milagres é uma inspiração de um clube do livro que o Senhor nos deu, nos inspirou, e nós estamos aí já nessa jornada desse livro aqui, do Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, vencendo a batalha em sua mente. E tem sido sobrenatural. Por que esse nome? Eu tinha um desejo no meu coração há muito tempo de fazer um clube do livro presencial, virtual, e Deus nos proporcionou ser esse clube do livro virtual, e veio muito ao meu coração que seríamos colecionadores de milagres. Então nada melhor do que esse nome do nosso clube do livro se chamar Clube dos Milagres. E você é muito bem-vindo para participar. Carlinhos, já está no capítulo 3, eu não consegui. Tenta o seu livro físico, vai lendo aos pouquinhos quando der, senão começa aí com a gente ouvindo. Tem a playlist aqui, você pode começar desde do capítulo 1 com a gente e seguir essa jornada juntos aí. Cafezinho da manhã já está aqui preparado, espero que o seu também esteja. Caneca profética de hoje, voe alto. O Senhor nos chamou para voar com Ele nesse tempo, altaneiramente, lugares maiores, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! E antes da gente começar, o que a gente faz na nossa leitura diária? Oramos a palavra. Lemos a Bíblia também, graças a Deus. Mas vamos lá, feche seus olhos se você puder e vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração, para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém, amém. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Então vamos juntos para a leitura de hoje. A gente está aí no capítulo 13 e é tudo maravilhoso. Deus é perfeito. Porque junto com o capítulo 13 nós estamos lendo o livro de Tiago e como deu um link ali perfeito sobre o tema de hoje, desse capítulo 13, que se chama Uma Mente Julgadora, Crítica e Desconfiada. Já começa com Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Forte isso, hein? O Senhor está ministrando ao nosso coração durante esse período, né, do livro de Tiago. A gente acaba ele na segunda-feira. E quantas coisas o Senhor tem tratado nos nossos corações, falado aos nossos corações. Então aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração nesse tempo. E ela começa dizendo assim: muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Pensamentos apenas eu penso podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. O capítulo é um pouquinho grande, então eu vou pegando as partes aqui que eu sublinhei, quase que eu sublinhei um livro inteiro, mas espero que você tenha lido todo o capítulo. Então aqui é só um gostinho, é só um resumo assim das coisas que no meu coração foram mais importantes para compartilhar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que lá no nosso Clube dos Milagres no WhatsApp você tem muita coisa para compartilhar, então compartilhe aquilo que o Senhor está falando ao seu coração também aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vidas chegam, vão lá dar uma olhada nos comentários e tem aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração e vai abençoar muitas vidas também. E aí continua aqui falando, ela conta, né, uma história sobre uma esposa retornando de uma festa, sobre o marido
Por que você disse aquelas coisas? Você sabia, você, né, um marido sábio, sabia de tantas coisas. Por que você disse aquelas, você não disse, por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse coisa alguma? Aí ele disse assim: eu já sei o que sei. Ele respondeu: tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riquezas sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. E aí um outro subtítulo aqui desse mesmo capítulo, julgar definido. Ela fala da palavra... no original grega, né, traduzida como julgamento, é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte desse dicionário, também a palavra grega traduzida como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém também uma referência cruzada com a palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Nem eu nem você queremos isso, porque sabemos que não é certo. Existe um único justo juiz, que é o Senhor, e Ele que sabe, conhece o coração de cada um de nós. Quem somos nós para julgar alguém? Não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para amar como Ele nos ama, perdoar como Ele nos perdoa. Nos amou, nos perdoou e também nos ama e nos perdoa. Amém? Críticas, opiniões, julgamentos parecem ser parentes. Então vamos discuti-los juntos com um problema gigante. Eu era crítica, ela diz, porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Quem nunca passou por isso? Se você nunca passou, glória a Deus pela sua vida, mas é algo a ser tratado e algo... o Senhor tem nos conduzido lá numa aula da Atos, falando sobre cura. O Senhor me inspirou a levar um verdadeiro arrependimento. Ele estava nos conduzindo ao arrependimento, de pensar mal, de falar mal, de ser crítico, para que a gente tivesse um coração genuíno e íntegro diante do Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós e não dando espaço para Satanás, legalidade alguma. Ele não tem parte alguma na nossa vida. No nome de Jesus. Ela vai falando mais um pouquinho. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então elas não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você e vice-versa. Olha que poderoso isso, hein? Com certeza ela fala, sabemos que não roubarás é certo para todos. Mas aqui eu estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas escolhas, que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Ela vai falar aqui do Dave, né, e dela, que são pessoas diferentes em questão de decoração. E vai falar assim, de discordar não quer dizer que você precisa criticar a pessoa, pode chegar num ponto comum, numa decisão comum, mas são pessoas diferentes, então vão ter opiniões diferentes. E eu tenho aprendido muito na escola que eu tenho feito, o ponto de discordância não quer dizer que a gente não se ame ou não pode colocar aquilo de uma forma assertiva, amorosa. Eu posso discordar de algo, não estou falando de fundamentos bíblicos, estou falando de opiniões de coisas, né? Fundamento, a Bíblia é a Bíblia, e isso a gente não discute no sentido assim, o certo é certo e errado é errado. Eu estou falando sobre questões
de opiniões, de pontos de vista de outras coisas que temos, e não tem problema, você tem um ponto de vista, eu tenho outro, e a gente caminhar junto, pensar junto, porque nós vivemos em amor, como corpo de Cristo e como família da fé. Amém? O orgulho, um problema do eu. Romanos 12, 3. Diga a cada um dentre vós que não se valorize, nem pense de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada da sua própria importância. Antes, pense com moderação. Avalie sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Olha como o assunto é sério. Vai falar sobre o temor santo aqui em Gálatas 6, 1-3, depois você medita aí na sua casa. Não, vou ler, a passagem eu vou ler, tá? Pra gente, porque a palavra, eu creio que enquanto lemos a palavra, declaramos a palavra, tudo ao nosso redor responde a essa palavra, e eu creio, enquanto estamos ouvindo a palavra, eu creio em cura, eu creio em libertação, eu creio em transformação. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado de qualquer natureza, lembra que ela dá aquela versão estendida. Vós que sois espirituais, que sois responsivos ao Espírito Santo e controlados por ele, corrige-o e restaurai-o e reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade. E com espírito de brandura e guardai-vos, mantende um olho atento para vós mesmos, para que não sejais também tentados. Levai, suportai, carregai as cargas e as falhas morais incômodas uns dos outros, e assim cumprireis e observareis perfeitamente a lei de Cristo, o Messias, e completareis o que está faltando em obediência a ele. Porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa muito importante para condescender em sustentar o fardo de outrem, não sendo nada, a si mesmo se engana, se ilude. Gálatas 6, de 1-3. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com o julgar os outros ou ser críticos com eles. Quem somos nós para julgar? Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas e censuras o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé e será sustentado, porque o Senhor, o Mestre, é poderoso para o suster e fazê-lo ficar em pé. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar de pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. Aleluia! Ela dá aqui o exemplo, né? Se uma vizinha começasse a dar opinião em alguém que vem limpar a sua casa, ou então opinião sobre a vida do seu filho, de forma julgadora, crítica, né? Como é que a gente reagiria? E por que a gente faz isso com a vida, com a vida do outro, né? Vamos lá pra gente... para o vídeo não ficar também muito extenso. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente da pessoa. Não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Frequentemente digo a mim mesmo, ela fala aqui, Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre a opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce, até que você começa a expressá-lo aos outros ou mesmo àquele que você está julgando. Então ele se torna explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento.
como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Lembre-se, suas ações vão mudar, suas ações não vão mudar até que sua mente mude. Então lembre-se aí desse conselho da nossa Joy, porque ela já é íntima nossa. Suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Lembrando que a mente é o campo de batalha. Semeando e colhendo o julgamento. Mateus 7, 1 e 2. Ela faz aqui, né? Nos leva a estudar essa passagem, falando essa passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problema com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia de novo em voz alta e use-as como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos, e eu creio que isso será quebrado nessa hora no nome poderoso de Jesus. Então, Mateus 7, de 1 a 6 que ela coloca, e a primeira parte ela coloca isso aí, semeando e colhendo julgamento. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis e critiqueis e condeneis os outros, para que não sejais julgado, e criticados e condenados vós mesmos. Pois com o critério com que julgardes e criticardes e condenardes os outros, sereis julgados. Isso aqui é rebuscado, isso aqui é ara. Isso aqui é os vos, los, né? Depois você pega aí na sua versão da NAA ou então na NVI que você vai ver que você vai entender tudo. E criticados e condenados, e de acordo com a medida com que tiverdes medido, os outros vos medirão também. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantamos. Ela traz a referência de Gálatas 6, 7. Semear e colher. Não se aplica apenas às áreas agrícolas e financeiras. Aplica-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa ou com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou estão colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outras pessoas. Olha o quanto isso é sério, Senhor amado, obrigado. Obrigado por estar nos ensinando. E o Espírito Santo, nosso amigo maravilhoso, vai nos conduzir à prática dessa verdade que temos aprendido. Médico, cura-te a ti mesmo. Mateus 7, 3 a 5. Porque vês e olhas fixamente tu o argueiro minúsculo que está no olho do teu irmão, porém não reparas e meditas na trave de madeira que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o minúsculo argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o minúsculo argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Eita, esse capítulo aqui é para a gente ler deitado. Deitado, recebendo de Deus, e quando a gente estiver pronto, a gente levanta para seguir a vida. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça a parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Obrigado, Pai. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar o seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, as coisas sagradas, nem lançai ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os seus pés e voltem-se vos dilacerem. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Satanás não sabe lidar com amor e com perdão. Então você quer assim
colocar ele no lugar dele, porque ele já é derrotado, está debaixo dos pés da igreja, mas quando ele se levanta, você decide andar em amor e em perdão, Satanás bate em retirada, porque você está sujeitando a Deus, submetendo a Deus, resistindo ao diabo em intenções contrárias, em desejos contrários, em fazer a sua vontade, em ser tentado por ele e fluir com aquilo que ele está sugestionando. Então, nós nos submetemos, resistimos ao diabo e ele foge quando agimos em amor e perdão. Deixa eu ver aqui outra parte. Ela fala agora que ela criticou, né, aqui uma reunião, uma menina, ela e uma amiga que estava grávida e a menina não vinha, ela criticou. Aí depois, quando ela estava grávida do filho dela, o Senhor tratou algo no coração dela. Ela estava nas mesmas condições dessa menina. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, eu tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo julgamento e pela crítica. Olha quanto é sério esse assunto. Eu tinha tomado minhas pérolas, a coisa santa, a minha habilidade de amar a menina, a Jane, jogado aos cães e porcos, e agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender. Tá aí a chave e um segredo. Se arrependa. Vá para diante do Senhor. Assim que o fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. E aí ela fala, cada vez Deus tem precisado tratar comigo pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para com os outros, mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para com os outros, da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós. Efésios 4:32 aí para você meditar depois. Gente, eu acho que é um dos capítulos mais necessários para esse tempo. Pastor Eli sempre fala isso, né? Que no fim dos tempos o inferno vai entrar com tudo na área de relacionamentos para quebrar relacionamentos, porque a igreja vencedora, a Juliana tem ministrado isso na Escola Atos, ela é essa igreja que não é, eu não tenho todo o saber, você não tem tudo, o que eu não tenho, você tem, e o que falta em você, eu tenho. É a unidade da igreja que nos faz avançar, é a unidade da igreja que nos faz prosperar, é a unidade da igreja que agrada o coração do Pai. Então, para mim, esse livro é maravilhoso, todo ele, para mim é um dos livros assim. Indique 10 livros, esse com certeza tá. Indique 5 livros, esse aqui vai estar. Porque ele teve um impacto muito grande na minha conversão, no meu início de jornada de mudança de mentalidade. Mas aí você vem em outro momento da sua caminhada cristã, né? Falo por mim, e você começa a ler esse livro, você está enfrentando outras coisas e você fala, meu Deus, esse livro é para mim agora, é para hoje. Então é muito poderoso. Então o Senhor está tratando algo nos nossos corações para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem reservado para a gente nesse tempo. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, ou o Senhor só está falando comigo e com você não está falando. Se seu ouvido está tampado, eu declaro agora ouvidos espirituais abertos para que o Espírito Santo tenha espaço para ministrar no nosso coração e a gente seja rápido para ouvir, se arrepender, ser conduzido a esse lugar de arrependimento para que a gente viva a liberdade de vida que foi conquistada por amor a nós na cruz do Calvário. Julgar traz condenação. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável. Não tens desculpa ou defesa ou justificação, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas e passas sentença a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas habitualmente pratica as próprias coisas que condenas e censuras e denuncias. É isso, gente. Esse capítulo aqui tinha que ser dividido em uma semana, para que a gente possa meditar tudo isso aqui e deixar o Espírito Santo assentar no nosso coração. Eu percebo o Senhor falando no nosso coração, filho, eu tenho transformado, eu estou transformando você. Não é o outro que está ouvindo, é você que está ouvindo, então é você que está sendo transformado. E a gente tem que sair desse lugar, ele, ela que tinha que estar ouvindo, ele, ela que tinha que mudar, o meu irmão que faz isso. Não, o Senhor está tratando conosco. Que privilégio que o Senhor tem nos dado de não sermos mais os mesmos, não somos mais os mesmos.
E hoje pela manhã eu percebo uma graça do Senhor ministrando ao nosso coração e um ambiente propício, Ele mesmo nos conduzindo a arrependimento de falas, arrependimento de pensamentos, para que a gente viva a totalidade daquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse tempo. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender esse princípio. Eu estava ponderando porque nós mesmos fazíamos algumas coisas e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, isso aqui é muito bom, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Eita! Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer os outros o que queremos que eles nos façam, Mateus 7,12. É um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, e cuida com toda vigilância o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Eita! Suspeita da suspeita. 1 Coríntios 13:7. O amor tudo suporta. Sobre qualquer coisa e tudo que venha, está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas não apenas antes de ter me tornado uma cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver... Vamos lá, peraí, que isso? Vamos lá. De novo. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, sua mente precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando-a por você mesmo, pensando nela, né? Murmurando declarando. Ela fala aqui murmurando. Uma vez eu aprendi sobre renovação de mentalidade, como ruminar ali, né? Do boi que come, fica ali. Não é algo comeu, engoliu, acabou. Não, tem uma degustação. Peraí, deixa eu perceber aqui o que é a palavra. Eu vou abrir os meus lábios e declarar a palavra. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo. Glória a Deus pela tua presença, amigo maravilhoso, em nós, para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Aleluia. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até o seu potencial máximo. Ela fala aqui, né, desse equilíbrio. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontramos, dando a cada um a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olhar negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. João 2, 23-25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais, maravilhas e milagres que ele fazia, creram no seu nome,
identificaram-se com o seu grupo. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos os homens. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisava que ninguém lhe desse evidência sobre o homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele podia ler os corações dos homens. Aí vai falar aqui um pouquinho sobre essa passagem. E ela fala: aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja, porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo, deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento, quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom de espírito chamado discernimento de espírito, como está em 1 Coríntios 12:10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarce de dons do espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Que tremendo isso, hein? O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração e não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele. Não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta o conhecimento, a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 23 a 24. Palavra e pensamento são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos. Mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. E é triste dizer, algumas vezes elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estilo de vida. Pai, muito obrigado por esse capítulo, por essa inspiração ali, a vida, o coração da pastora Joyce Meyer, para que a gente pudesse hoje, Pai, desfrutar disso. O Senhor é maravilhoso, tudo coopera para o nosso bem, tudo é perfeito. Estamos na leitura de Tiago, Pai, falando sobre a língua, falando sobre conduta, falando sobre prática. E o Senhor nos traz a esse lugar, Deus. Nos arrependemos de falhas, de pensamentos, de atitudes, de coisas que fizemos ou pensamos que não agradou o teu coração. Nós queremos, Pai, nós decidimos mudar de rota. Nós decidimos renovar a nossa mentalidade, uma verdadeira metanoia, uma transformação, uma renovação de mentalidade e viramos, Pai, para o outro lado e seguimos o Teu caminho, a Tua vontade. Espírito Santo, te damos liberdade. Toda vez que pensarmos, tivermos esse pensamento julgador, crítico, de sermos o juiz da vida de pessoas, que o Senhor venha com o Teu mais, ministrando ao nosso coração e nos ajudando, Pai, a viver como a realidade que nós somos, filhos amados de um Deus vivo, amoroso, poderoso, que realmente, Pai, ao discernirmos coisas, que possamos levar diante da Tua presença em oração e não contaminar uns aos outros com aquilo que nos edifica. Pai, que possamos pensar isso, edifica, é de bom tom, traz alegria ao nosso Pai, é agradável, é de boa fama, tem algum louvor nisso? Então eu não vou pensar se não tiver, eu não vou falar com ninguém se não tiver, para que eu possa semear, Pai, colocar semente no solo de amor, de ajuda, não de crítica, não de pensamentos contrários, para que a colheita que cada um aqui tenha, Pai, esteja alinhada em total concordância com a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque não estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco, nos guiando a essa verdade maravilhosa, trazendo, Deus, luz.
tudo oculto, Deus, sendo trazido à luz para que seja curado, liberto, transformado, porque nós não somos mais os mesmos. Não para condenação, não para nos colocar para baixo, não, Deus, é leveza nessa manhã, é liberdade nessa manhã, fluir, Deus, como algo tão prazeroso e alegre. O Senhor traz ao meu coração aqueles comerciais de margarina, pessoas andando na praia felizes, pessoas andando sem peso algum, pessoas leves, e eu creio que isso é nos mostrando quem somos por dentro, sabe? A imagem é essa, pessoas leves, andando felizes, sorridentes, alegres, com louvor nos seus lábios, com louvor no seu coração, com gratidão fluindo de nós, porque todo peso é tirado quando nós vamos, Pai, estamos diante da Tua presença e somos verdadeiros, porque o Senhor já nos conhece, Paizinho. Então, como o Senhor nos conhece, por que vamos esconder o quê de Ti? Nada, não podemos esconder nada. Mas o Senhor ama quando reconhecemos, Pai, aquilo que não está alinhado contigo, com a Tua palavra, e nos arrependemos de forma genuína. E eu creio, Pai, muito obrigado por novas chances, obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada nova manhã. E eu creio que saímos daqui diferente de como entramos, porque um relacionamento, um encontro vivo contigo, nós temos o privilégio de termos isso a cada novo dia. O amigo sempre presente, o socorro sempre presente, o consolador, o ajudador, é quem o Senhor é para as nossas vidas. O Senhor é o nosso tudo. Jesus, o Senhor é o suficiente, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Então, nesse sábado glorioso, maravilhoso, te damos liberdade, que por onde passarmos, onde o Senhor nos levar, que cada um aqui leve, Pai, nós levamos a Tua presença, a Tua leveza, o Teu amor, o Teu prazer, o relacionamento que temos contigo é esse prazer maravilhoso que não encontramos em nenhum outro lugar, somente contigo. Obrigado por habitar em nós, Espírito Santo, estar sobre nós, e te damos liberdade nesse sábado lindo, flui através de nós. Não somos mais os mesmos. Pensamos como Jesus, nós temos a mente de Cristo, agimos como Jesus, somos o Senhor, os teus representantes e embaixadores sobre a face da terra todos os dias. Então, Espírito Santo, amigo maravilhoso, o que faremos juntos hoje para que o mundo veja e prove que o Senhor é bom, para que a tua glória seja manifesta através das nossas vidas. Presença muito poderosa. Que aí onde você esteja, na sua casa, ou então de repente você foi ver hoje a natureza e está aí com fone, sei lá, tantas são as possibilidades, que você esteja percebendo o cuidado do amor do Pai com as nossas vidas, nos sarando, nos curando, espírito fortalecido, alma liberta, curada e corpo sadio, sarado, para que cada um aqui viva tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. Glória a Deus por isso. Te louvamos, Pai, te agradecemos. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sábado maravilhoso para você. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que mais vidas sejam alcançadas. E se juntem a nós nesse clube do livro maravilhoso, que se chama Clube dos Milagres. Somos colecionadores de milagres e vamos viver coisas grandiosas ainda no nome de Jesus, para Ele e por Ele. Deus te abençoe abundantemente. Vou continuar aqui tomando meu cafezinho, continuar lendo minha Bíblia. Vou ler o Provérbios de hoje e já vou ler Tiago para na segunda-feira gravar para vocês. Mas já vou receber a continuidade aqui da palavra. E amanhã que você possa ir à sua igreja, né? Se você não é aqui da Academia da Fé, que você vá para a sua igreja, receba. Eu creio que o Senhor te colocou lá para frutificar, para ser bênção, para receber da palavra, da porção que Ele tem liberada para a sua igreja nesse tempo. E é isso, segunda-feira nos encontramos, estamos de volta para mais uma leitura bíblica. Semana que vem, continue aí o seu capítulo. Semana que vem nós vamos ler o capítulo 14, Uma Mente Passiva. Gente, é cada capítulo, meu Deus do céu. Os subtítulos aqui: o espaço vazio é um lugar, superando a passividade, a ação correta acompanha o pensar correto, fixe sua mente no que está acima. E o capítulo 15 é a mente de Cristo. Vamos capítulo por vez, vamos devagarzinho. E aí eu tô planejando o nosso encontro presencial em breve, acho que vai sair em novembro. Não vou dar muitos detalhes não, porque ainda tô vendo, mas eu quero que a gente tenha um encontro presencial do nosso Clube do Livro aqui presencial. Se você é do Rio de Janeiro, vai ser um prazer ter você conosco nesse encontro.
E a gente vai se falando, tá bom? Beijo grande, Deus te abençoe abundantemente. Não se esqueça, hein? Há muito mais. Bora! Beijo grande, excelente sábado, excelente fim de semana. Amanhã vai pra igreja, hein? Olha lá, hein? Beijo!